Nessa noite nós temos uma bela oportunidade e uma honra de receber a professora Cíntia para ministrar a palavra para nós. Professora Cíntia, nossos corações estão cheios de expectativas. A senhora é uma bênção, é muito bom tê-la conosco. A professora Cíntia, ela é professora do Centro de Ensinamento Bíblico Rema. Ela tem rodado o Brasil ensinando a palavra e as nações a estão esperando. Então, para nós é uma honra poder receber. Professora, fique livre para ministrar e compartilhar o pão da palavra e se mover no Espírito. Nossos corações estão conectados, cheios de expectativas. Aleluia. Boa noite, querido, graça e paz. Vocês estão prontos para a palavra? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gerei expectativa no meu coração a partir do momento que recebi o convite. E o Senhor, Ele trabalha comigo de uma forma muito interessante. E hoje Ele me fez lembrar do meu começo, do meu início e do meu treinamento. Então, se eu ficar um pouco emocionada, é porque Ele está mexendo comigo lá no passado, nas bases, amém? Porque, queridos, antes de eu começar a dar aula no Rema, o meu pastor me escalou para ser a líder de um culto de oração como esse. Mas diferente de vocês, eu orava junto com 5 pessoas. E aquela era a minha multidão, aquele era o meu povo, eram os meus discípulos. E naquele tempo o Senhor me deu uma instrução. Eu comecei bonitinho e o Senhor disse: a partir de hoje você não faz mais esboço. E eu falei: Senhor, como assim? Você não faz mais esboço. E eu disse: Senhor, tudo bem, eu vou te obedecer, mas o que eu vou dizer no culto? Eu tinha minha vida devocional, eu lia, eu orava, mas eu gostava de preparar meu papelzinho. E aí, queridos, Ele me deu uma instrução naquela época, né? Você vai orar primeiro, e enquanto você estiver orando com o povo, eu vou inspirar o seu coração com uma palavra. E foram as palavras mais poderosas que eu já ministrei na minha vida, amém? Porque elas vieram direto de uma inspiração divina do coração do Senhor para aquelas pessoas em específico. Todas aquelas pessoas hoje estão em posição de liderança da onde eu saí. E no ano seguinte, queridos, quando eu fui escalada para dar aula no Rema, você acha que eu fui escalada para que matéria? Oração que prevalece. Eu entrei naquela sala de aula como se fosse o meu quintal. Eu estava muito confortável porque o Senhor me treinou para estar ali. Então hoje, quando eu estava pensando: Senhor, o que eu vou falar para o povo? Até agora o Senhor não me deu nada. E eu nutri uma expectativa tão forte no meu coração, mas até a hora de sair de casa Ele não me deu nada, queridos. E Ele falou algo comigo quando eu já estava me arrumando. E aí quando o louvor tocou, eu falei: o Senhor gosta de brincadeira, né? Ele gosta de brincar comigo. Ele gosta, queridos, de me treinar, de me colocar em situações onde eu fico completamente dependente dEle, amém? E eu aprendi que esse lugar é o meu lugar de conforto. Então você pode ir se sentando. A equipe de música, muito obrigada pela ajuda, já eu chamo vocês, amém? Hoje, o que o Senhor colocou no meu coração, quando eu já estava perto de sair de casa, queridos, é uma palavra que já tem borbulhado dentro de mim durante um tempo, mas eu ainda não tinha parado para organizá-la. E o Senhor vem falando comigo, especificamente a partir desse ano, a respeito de identidade. Amém? Por quê, queridos? Porque eu percebo que no nosso meio, no meio das pessoas que creem na palavra da fé, nós recebemos a palavra e nós temos sido fortalecidos a respeito do crer, a respeito do falar, do crer, por isso falei, de depositarmos no bom depósito do nosso coração palavras que mudam realidades, que mudam as coisas que estão à nossa volta. E o que a gente vai conversar hoje, queridos, tem tudo a ver com uma vida de oração e com aquilo que você ora sobre você. Porque nós estamos, queridos, na zona de conforto a respeito de mudarmos realidades externas, mas nós precisamos nos atentar, nos iluminar, nos acordar, queridos, a respeito de crermos no mesmo nível que nós estamos crendo para as realidades externas, para uma construção de uma identidade. Por quê? Porque quando a gente crer, queridos, sobre o que nós somos,
tudo que nós somos carrega provisão para sustentar o indivíduo e a jornada que ele tem. Às vezes a gente passa muito tempo crendo por uma coisa, por uma casa, por um carro, por um lugar, por uma condição, por um trabalho. Mas se eu perguntasse para você hoje, quem é você? E além de dizer para mim que você é filho de Deus, como que você diria que você é? Qual é a identidade específica? Porque ser filho de Deus, queridos, é uma identidade generalizada para todo o corpo de Cristo. Mas quem é você especificamente na sua jornada? Quem é você para Deus e quem é Deus para você? É nesse lugar que uma identidade, queridos, ela é forjada. E sabe que uma outra coisa que acontece conosco, porque nós estamos muito acostumados, queridos, com um tipo de mentalidade que a gente tem que ser humilde. Mesmo nós da palavra da fé, nós não gostamos de falar qual que é o nosso chamado, nós não gostamos de falar das nossas conquistas, nós não gostamos de falar, queridos, dos prêmios que recebemos ou daquilo que somos bons. Porque mesmo no nosso meio, mesmo no meio dos da fé, isso parece feio, isso parece inadequado. Mas eu vou provar para você pelas escrituras, queridos, que uma identidade é construída passando por aquilo que você crê a respeito dessa identidade. E o espírito da fé cria, por isso eu falei. Então se você não fala quem você é, você não acredita que você é aquilo. E isso tudo começou, queridos, em Êxodo, no capítulo 3, no verso 13, quando Moisés pergunta para Deus, e ele diz assim: Senhor, quando eu chegar lá no Egito e eu for falar com os filhos de Israel, eu vou dizer, eu estou aqui, porque Deus me mandou, e eu vou dizer que Deus é esse, qual que é o nome desse Deus? E aí ele diz assim: diga que o eu sou o enviou. Abre lá comigo, se você puder. Eu vou ler essa passagem para você, porque ela tem algo muito especial. Êxodo capítulo 3. A partir do verso 13 diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhe direi? Qual é a identidade desse Deus? Como que eu vou responder qual que é a identidade desse Deus? Disse Deus a Moisés: o eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse mais ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado em gerações. Então Deus diz quem Ele é e qual que é a capacidade dEle. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está falando, queridos, amplamente de toda a sua capacidade, de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está falando da totalidade da sua grandeza e daquilo que Ele pode realizar. Deus não é modesto. Ele não diz assim: ah, Moisés, sabe o que é? Diz que o Deus dos seus pais foi lá e tirou. Não, Ele diz, eu sou o que sou. Deus, queridos, aqui Ele escolhe a qualidade mais potente, mais soberana que Ele tem para descrever quem Ele é para aquele povo que Ele vai resgatar. E Ele diz, esse é o meu nome. E me parece, querido, que essa não é uma cultura apenas de Deus o Pai. Porque quando você lê o livro de João, o Evangelho de João, você olha para Jesus, que é a expressa imagem de Deus, e Ele está andando sobre a terra, andando como homem, porque a Bíblia já começa em João, no capítulo 1, dizendo que o Verbo encarnou, e Ele assumiu forma humana, e Ele anda na terra, queridos, demonstrando quem Ele é, para que nós víssemos um homem ungido por Deus, um homem que tem conexão e relacionamento com Deus, vivendo à altura daquilo que Deus tem expectativa que ele seja.
E não que ele tenha, nem tampouco que ele faça, mas a expectativa do que ele seja. E aí me parece que Jesus também não é modesto. Porque em João no capítulo 6, vamos lá. João capítulo 6. Eu quero mostrar para você na Bíblia, para você não dizer que a professora inventou isso. Amém? 48. Eu vou ler o 47. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. E em todo o livro de João, queridos, no 6, no 10, no 11 e no 15, ele fala a respeito do fato, queridos, de ele ser o autor da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu é que dou a vida pelas ovelhas, eu tenho poder para entregar a minha vida e para reavê-la, eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso aquilo outro, eu faço aquilo outro. E ele não tem modéstia nenhuma, porque ele diz, eu sou um bom pastor. Ele não diz, eu sou um pastor. Eu sou um pastor organizadinho. Não, ele diz, eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E Jesus, quando anda nessa terra, queridos, ele vai comunicando quem ele é. Porque quando ele comunica o que ele é, queridos, ele comunica a sua identidade e ele fortalece. Porque nós devemos nos lembrar, queridos, que Jesus aprendeu o que ele era na jornada. Porque a gente tem só a ideia de que Jesus é o Filho de Deus, mas a Bíblia também diz que ele é o Filho do homem, e ele cresceu em estatura, e ele cresceu em conhecimento e entendimento. Ele não nasceu sabendo que ele era Jesus. Ele não nasceu sabendo a missão dele, porque coisa esquisita seria, queridos, um menino pular da barriga de Maria dizendo, eu sou Jesus, o pão da vida que desceu do céu. Ele aprendeu na jornada. Ele aprendeu olhando para as Escrituras. E aí no dia que ele entra na sinagoga, que ele abre o livro, queridos, lá, e ele procura Isaías 61, e ele abre o livro e ele diz a respeito de quem ele é. É porque ele já tinha, queridos, amadurecido, ele já tinha crido, ele já tinha acatado a ideia da sua identidade. E vale lembrar, queridos, que Jesus, por causa da sua identidade, atraiu todo o suprimento, desde o dia que nasceu até o último dia de vida, queridos. Ele atraiu todo o suprimento, toda a provisão, todo muito mais abundantemente além daquilo que pediu ou pensou a respeito da sua jornada. Para Jesus não faltou nada, e até quando aparentemente faltou, porque aquilo não faltou, aquilo foi só um exercício de fé. Quando precisou pagar o imposto, disse, vai lá na boca do peixe e pega uma moeda, paga por mim e por você. Nunca faltou nada para ele, mas ele estava plenamente convicto da sua identidade. A minha pergunta nessa noite para você é, do que você está plenamente convicto? O que você sabe sobre você? Eu não sei sobre o meu chamado. Quanto tempo você está ouvindo essa palavra, queridos, que você ainda não mergulhou na ideia de construir em você, pela mesma fé que você conquista casa, carro, emprego, profissão, construir em você uma identidade inabalável, de modo que a consciência dessa identidade atrai tudo para você. Eu falei para você que hoje Deus está mexendo com as minhas estruturas e com as minhas bases. Eu comecei a me lembrar, queridos, que quando eu fiz Rema, eu me formei em 2002, quando o Rema não chamava Rema. Era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida. Eu sou da 2ª turma do Rema no Rio de Janeiro. E eu não queria ser o que eu sou hoje. Não é assim que eu estava desprezando, eu não tinha nem ideia do que era ser isso. E eu me lembro, queridos, que a única coisa que eu queria, porque eu tinha tomado conhecimento que Jesus mudava as pessoas. A única coisa que eu queria era ser alguém melhor do que eu era.
Porque eu era uma pessoa horrível. Eu vinha de uma família desestruturada. E por causa dessa desestrutura familiar, queridos, eu me tornei uma pessoa egoísta, arrogante. Uma pessoa que achava que o amor era uma coisa desprezível. Amor era fraqueza. Era ridículo se expor por amor, cuidar de alguém por amor. E quando eu tive o meu encontro com Jesus, eu entendi. Jesus pode mudar a minha identidade. E eu levei muito tempo, queridos, para entender ministério, para entrar no ministério, para acreditar que eu era a pessoa certa para estar aqui, porque eu sou uma mulher totalmente fora de qualquer padrão que o mundo exige. Eu não tenho cor, eu não tenho peso, eu não tenho nome, eu não tenho conta bancária, eu não tenho acessos, querido. Tudo que eu não tinha até aceitar Jesus, não estava de acordo com nada que o mundo exige como padrão. E eu olhava para mim e falei, eu não sou pessoa para estar ali. Eu não tenho nome, eu não tenho acesso, eu não tenho um padrinho. Mas Deus começou a construir em mim uma identidade. Ele começou a fortalecer a minha identidade. E quando eu olhava para Jesus dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou quem dá a vida, eu sou a videira verdadeira. E quando ele diz o bom pastor, queridos, aí isso eu acho um atrevimento. Porque ele não é qualquer coisa, ele é o bom. E aí parece que essa cultura anda para frente. Porque Paulo, da mesma maneira, queridos, Paulo, da mesma maneira, se comporta como Cristo se comportava e como o Pai se comporta. Porque Paulo fala dele mesmo, eu sou apóstolo. Enviado não pela minha vontade, nem pela vontade de homem algum, mas pela vontade de Deus. E tem um atrevimento de Paulo, que ele diz assim, olha, o meu evangelho, gente, eu achava que o evangelho era de Deus. Mas Paulo, quando prega em Romanos, queridos, ele diz, o meu evangelho. Quando ele prega em Gálatas, fazendo a sua defesa, queridos, ele diz, porque o meu evangelho... Ele diz, o meu ensino, o meu evangelho, eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque eu fui enviado por algum homem. Eu estou aqui porque Deus decidiu que eu era a pessoa certa para estar aqui. E agora, meus queridos, vocês vão ouvir o meu evangelho e vão praticar. Porque Paulo ainda não convida eles para serem imitadores de Cristo. Você já percebeu que Paulo não convida o povo que ele ensina para ser imitador de Cristo? Eles sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Arrogante. Porque se nós fizermos isso, queridos, nós vamos ser tomados por arrogantes. Nós vamos ser tomados por altivos. Por como a palavra mais usada no momento que está na moda, está querendo aparecer. No entanto, isso é uma cultura bíblica que reforça a identidade daquele que é chamado como filho de Deus e é chamado especificamente para algo. E independente de quem você é, que chamado você tem, e eu entendo que no corpo de Cristo não há só 5 dons ministeriais, há também ministério de socorros e há também aquele que está apenas chamado no ministério da reconciliação, querido. Mas independente de títulos e de estrelinhas nos ombros, você é um indivíduo específico, único e peculiar. E por causa disso, queridos, existe algo que você tem que saber sobre si. Existe algo que você tem que dizer sobre si. Existe algo, queridos, das Escrituras que tem que vivificar em seu coração a sua identidade, deixar claro para você quem você é. Porque se você não souber, quem vai saber? E Paulo diz, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Pratique o meu evangelho. Esses dias um aluno veio para mim todo reverente, porque ele foi impactado com algo que eu disse numa aula, que na verdade eu nem sei o que é.
Mas ele disse assim para mim: professora, eu gostaria de saber um jeito de te honrar. Ele queria me dar algum presente. E eu disse para ele assim, aquilo saltou no meu coração, queridos, eu nunca pensei sobre aquilo. E eu disse assim, queridos, não existe uma forma de você me honrar de uma forma mais específica e mais pontual, senão praticando o meu ensino. Se você praticar o que eu ensinei para você, você está me honrando melhor do que me dando qualquer outro presente. Porque qualquer outro presente que eu receber de um aluno ou de alguém que me ouviu, queridos, qualquer presente ele vai perecer, ele vai acabar. Mas a prática da palavra, de um ensino liberado, queridos, porque eu sou uma pessoa específica e peculiar, e fui chamada por Deus para fazer aquilo, se alguém pratica, aquilo é eterno. E aquilo vai mudar o destino da pessoa. Assim como na palavra diz, que alegria saber que vocês praticam a palavra que eu preguei. E é entender que cada um de nós tem uma identidade. E Paulo também teve esse comportamento. E se eu puder inspirar você, querido, eu posso dizer para você que, num determinado momento, Deus me fez entender quem eu era. Deus me fez entender todo o amor que Ele tinha por mim. Porque eu passei por um processo, por uma traição. E eu me lembro que eu estava chorando muito sobre aquilo. E eu ouvi Deus, de dentro para fora, dizendo para mim: William, se todas as pessoas rejeitarem você, você precisa entender que eu paguei para estar contigo. Aquele amor que ele diz que foi a primeira coisa da identidade de ser filha amada, que foi forjado em mim, eu parei de chorar na hora, porque eu fiquei tão chocada com o que ele disse, que eu fiquei em choque. E eu fiquei pensando, não é um amor gratuito. Não é um amor que olha para você, querida, e diz assim, eu te amo. Não, é um amor que paga a conta para ter acesso a você. E eu entendi. Porque tem uma coisa que a gente faz, queridos, com a palavra. Deus amou o mundo, mas será que Ele amou a mim? Deus é bom, mas será que Ele é bom para mim? E naquele dia eu entendi que Deus é amor e que Ele amou o mundo, mas Ele também amou a mim, Cíntia Siqueira, moradora daquele endereço. Ele falou comigo naquele dia, lá naquele quarto, lá naquele dia difícil. Eu paguei para ter direito a te amar. Não é igual o amor de qualquer um, querido. A partir daquele dia eu entendi, eu sou filha amada. Pode o mundo cair pelas beiradas, meu querido, você pode dizer que eu sou feia, você pode dizer que eu sou chata, você pode dizer que não gosta de mim, você pode dizer que a minha voz, porque eu ouvi muito isso, fala baixo, você fala alto demais, não sei o quê. Não. Pode falar o que quiser. Eu tenho um amor que foi pago para eu usufruir dele. E a partir daquele momento, se você me ama, legal, muito obrigada. Mas se você não me ama, eu sou suprida por um amor que ele não tem limite, ele não acaba, ele é uma fonte inesgotável e ele é eterno. E aí eu passei por alguns processos, queridos, que eu quero te inspirar hoje com relação a eles. Depois foi com a minha voz. As pessoas reclamavam da minha voz. Você fala muito rápido, você fala muito alto, você ri muito alto, você é muito expansiva, você é muito espontânea, você é muito. Eu era muito tudo. E aí um dia, eu fui dar uma aula demonstrativa na escola Rema de Volta Redonda. Eu viajei 2h30 para chegar lá. Eu tirei 2 homens do trabalho deles para sair mais cedo, para me levarem naquele lugar, num trajeto de tempestade. Quando chegou lá, faltou luz. Tinha 200 pessoas já aguardando a aula demonstrativa. Eu cheguei, mas não tinha luz. E aí a diretora disse, professora, sinto muito, mas nós vamos ter que cancelar a aula. Eu disse, o quê? Eu viajei 2h30 na chuva, eu tirei esses 2 senhores da casa deles. Tem 200 pessoas aqui, eu já cheguei e não vai ter aula? Não, bota todo mundo para dentro.
Queridos, liguem as lanternas de vocês viradas para cima, para ter alguma iluminação para eu ver o rosto de vocês. Eu vou ler minha Bíblia no celular e nós vamos ter aula demonstrativa. Só que não tinha microfone. E aí eu me lembro, queridos, que eu gritei de uma distância assim. Você está ouvindo minha voz aí atrás? Aí o pessoal, estamos. E na hora que eu abri, então a Bíblia diz, abra comigo em tal lugar. Eu ouvi o Senhor falando comigo. Foi para isso que eu criei a sua voz. Então a segundo degrau da minha identidade, eu sou amada de Deus e eu fui chamada para falar. É por isso que a minha voz é muito alta, é muito estridente, é muito potente e eu sou muito expansiva. Nunca mais ninguém vai reclamar da minha voz. Reclama à vontade, que ele vai reclamar com o Criador que fez ela. Porque eu construí dentro de mim essa imagem de identidade de filha amada e de um propósito para aquilo que eu fui feita. Antes disso, queridos, esse eu quero que você abra, Isaías 49. Abre comigo lá. Antes desses acontecimentos, é para cá. Isaías capítulo 49. Foi quando eu fui fazer a escola de ministros. E eu cheguei lá na minha primeira semana. E eu estava montando o meu lugar de estudo. Eu comprei um mapa-mundi gigantesco, preguei na parede, montei a minha mesa, comecei a colocar os livros. E aí o Senhor falou comigo, abra Isaías 49. E eu abri Isaías 49 para ver o que Deus estava falando. E Ele disse assim para mim, ouve-me terras do mar, vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe me fez menção do meu nome. Fez minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão escondeu-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, é Israel, por quem hei de ser glorificado. Naquele dia eu entendi, Ele fez minha boca como uma espada aguda, Ele me fez para falar de uma forma incisiva, confrontante, penetrante, queridos. E quando eu entendi todos esses pontos, todos esses tópicos da minha identidade, eu não tinha coragem de dizer. Eu não tinha coragem de dizer o que eu estou dizendo para vocês aqui nessa noite. Eu sou chamada para o ensino, eu sou chamada para confrontar, eu sou chamada para iluminar os olhos das pessoas, eu sou chamada para promover através da palavra de Deus mudança de destinos. Eu não tinha coragem de dizer isso porque é feio, porque é arrogante. Mas, queridos, enquanto a gente não assume a verdade sobre a nossa identidade entre nós e o Senhor, todo recurso que está disposto para essa identidade, para prover você e para prover a tua jornada, fica bloqueado. Por quê? Porque isso é fé. Amém. Acreditar no que Deus acredita sobre você é fé. Acreditar no que Deus diz a seu respeito especificamente. E nós precisamos aprender uma coisa, queridos. Nós ficamos deslumbrados o tempo todo com tudo que acontece do lado de fora. Uma pessoa que levanta da cadeira de rodas, alguém que consegue, queridos, pela fé ganhar um bem. Uma manifestação de poder e de glória que acontece do lado de fora. Mas se você entender a sua identidade, queridos, você vai começar a entender e aprender que existe algo que acontece dentro de você. Uma voz que conduz você para ser o que você é. E é por isso que dizem que nos cemitérios estão cheios de pessoas nobres, de pessoas poderosas, de pessoas de grandes realizações, que estão enterradas naquele lugar sem nunca sequer ter feito nada do que nasceram para fazer. Porque elas não foram capazes de acreditar nelas mesmas. Então hoje, quando alguém pergunta, Cíntia, se alguém perguntasse para mim, Cíntia, quem você é? Eu sou uma filha amada de Deus, chamada para mudar destinos de pessoas.
Eu acredito nisso de todo o meu coração. E a partir do momento que eu tive coragem de pronunciar isso pela primeira vez, foi como se rachasse uma represa, queridos, e começassem a se liberar toda a provisão para eu ser e fazer tudo o que eu preciso. Desse dia em diante, nunca mais faltou dinheiro para as viagens. Desse dia em diante, nunca mais faltou as roupas que eu precisava. Desse dia em diante, nunca mais faltou o transporte que eu queria utilizar para chegar naquele lugar. Porque uma coisa é você ir, outra é como você vai. Eu me lembro, queridos, que em 2018 eu pedi para o mestre Carrombé: mestre, me manda para Angola. Eu já estou ensinando há um bom tempo, eu já estou mais madura, me manda para lá. Eu queria pisar na África, porque quando eu fiz escola de ministros, eu tive contato com eles. E em 2020 o mestre me escalou. Só que entrou a pandemia, as fronteiras fecharam, acabou tudo. Irmãos, eu me lembro que em maio do ano passado, eu estava indo dar aula em Arujá e já não tinha mais nenhuma vaguinha na minha escala. Estava tudo fechado, que eu dei aula o ano todo. A diretora ligou e falou: Deus disse para mim que você vem para cá. Eu tive uma crise de riso. Porque eu falei: só se ele me fizer, um clone. E aí eles procuraram e eles acharam uma vaga, porque lá tem uma diferença de calendário, queridos. Nas minhas férias eu fui dar aula em Angola. Nas minhas férias do Brasil eu fui dar aula em Angola. Depois eu tive outra crise de riso, porque o combinado era que alguns recursos ficavam por minha conta, porque fui eu que pedi para ir. E aí eu não tinha o dinheiro necessário para ir, e eu não tinha passaporte, porque estava vencido. E eu falei: não é só uma questão de dinheiro, porque dinheiro a gente crê e o dinheiro chega, e chegou tudo. Mas eu precisava que houvesse uma pequena mudança nas regras de entrega do passaporte. 15 dias úteis para entregar, não dava tempo de eu receber o passaporte. Ele foi entregue para mim 15 dias corridos. E ele chegou para mim no dia do meu aniversário. Eu falei: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Sabe, queridos, eu fui preservada de tantas coisas porque eu entendi: se Deus me chamou para fazer, o recurso já está pronto. Eu não tenho que orar pelo recurso, eu só tenho que dizer: sim, Senhor, eu vou, obrigada pelo recurso, porque o recurso já está pronto, por causa da identidade, do propósito e da missão. E só que eu falei para você que o nosso assunto de hoje tinha a ver com oração. Aonde é que essa identidade é construída? Aonde é que você chega aonde eu cheguei? Eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou, eu sei qual é a missão. Eu não vou fazer outra coisa, eu não vou para outro caminho, eu não vou buscar outras jornadas. O que Deus disse que eu vou fazer, eu vou fazer. Onde Deus disse que eu vou. E todo o dinheiro, recurso, portas, nome, padrinho, já estão prontos para me levar até aquele lugar. E eu não sou boba não, queridos, eu sou uma pessoa extremamente intencional. Se eu perceber uma oportunidade, queridos, você pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor para estar naquele lugar. Aonde foi que eu construí isso, queridos? Foi numa vida de comunhão com o Senhor. Porque no começo eu disse para você que eu tinha decidido uma coisa. Eu não queria ser ministra, eu não queria ser pregadora, eu não queria ser mestra, eu não queria ensinar nada para ninguém. Eu só queria ser uma pessoa melhor. E eu me lembro do dia que eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo, que eu fui à frente, queridos, e eu não recebi o batismo lá. Eu era muito cruazinha, muito nova convertida. Eu fui para casa zangada e eu falei com Deus. Eu falei: que história é essa? O pregador disse que era um presente. Todo mundo recebeu, só eu saí do culto sem o meu presente. Eu quero o meu presente. E aí, queridos, eu dormi e acordei orando em outras línguas. E a partir daquele momento eu entendi: isso é um presente. Eu não posso ficar sem fazer uso desse presente que Deus disse que vai transformar a minha identidade através dele. E sabe, queridos, muitos de nós sabemos que somos filhos de Deus e extremamente abençoados. Nós somos mesmo. Nós somos, queridos, para provar do melhor dessa terra mesmo. Não é errado de jeito nenhum crer por nada que você queira crer. Não importa o tamanho que for.
Mas antes disso, querido, você precisa construir dentro de você a sua identidade, porque senão você não sabe nem usufruir disso. Porque dentro do que eu sou, queridos, eu tenho casa, mas não moro nela. Eu tenho casa, mas eu estou aqui. E sabe onde eu estava antes? Em outro estado. E sabe onde eu estava antes? Em outro estado. E sabe onde eu estava antes? Em outro estado. Eu não estava na minha casa. Então eu preciso de determinadas coisas, queridos. Eu não vou nem usufruir. Nós precisamos primeiro entender quem somos, queridos, para acessarmos aquilo que tem a ver com a nossa identidade, para acessarmos aquilo, queridos, que somos capazes de usufruir em Deus e aquilo não se tornar um peso na nossa jornada. Sabe que quando você entender quem você é, quando Deus te chamar para o que é específico na sua vida, seja lá o que for, querido. Eu tenho um amigo que é enfermeiro, e ele entendeu, Cíntia, eu estou trabalhando num lugar difícil. Que lugar difícil é esse, rapaz? Estou trabalhando na área de paliativos. Aí ele falou assim, eu não entendi muito bem, mas foi Deus que me colocou lá. Aí ele assistiu uma aula comigo de Cristo, aquele que cura. Eu falei, Deus colocou você lá, querido, para que ninguém morra naquele lugar sem a oportunidade de ir para Cristo. Eu falei, ora pelas pessoas. Ele, mas a maioria nem fala. Eu falei, pisca, aperta a sua mão, é suficiente. E deixa eu te dizer uma coisa, você vai orar por pessoas que tinham uma semana de vida e elas vão morrer no dia que você orar. Por quê? Porque as pessoas não entregam suas almas porque elas não têm esperança. E ele entendeu, eu vou ficar lá, eu vou fazer isso. Queridos, ele entendeu que foi chamado para aquilo. E aí ele disse, Cíntia, essa semana eu pratiquei o que você falou. Perguntei para o velhinho se ele queria aceitar Jesus, ele disse que queria. E estava lá no banho, no leito, e ele só fala sim ou não consegue falar e aperta a minha mão. Eu ministrei Jesus Cristo para ele, ele chorou, apertou a minha mão dizendo que queria. E eu disse, agora eu vou buscar os itens do seu banho no leito. Quando ele voltou, que ele disse que ele tinha medicado ele, quando ele voltou com os itens do banho no leito, ele já tinha partido. Porque quando você entende qual que é a sua identidade, aquilo que é necessário para você fazer e viver aquilo, para você ser, acompanha a sua identidade. A provisão, queridos, ela vem a reboque junto com a identidade. Jesus, quando nasceu, queridos, nasceu numa manjedoura, mas o primeiro presente que ele recebeu foi ouro, mirra e incenso. Coisas extremamente valiosas que sustentaram ele durante toda a vida. Porque por causa da identidade, queridos, o suprimento chega a reboque. Mas o entendimento da identidade, queridos, leva você a um lugar de autonomia. E aonde você vai construir isso? Numa vida de comunhão intensa com Deus. Assim como foi com Jesus, para Ele poder dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o bom pastor. Aonde foi que Ele entendeu a sua identidade? Olhando para as Escrituras, comungando com Deus, se relacionando com Ele. Aonde foi que Paulo aprendeu que o Evangelho é dele, o ensino é dele, e que quem aprende com ele deve imitá-lo. Paulo aprendeu, queridos, olhando para as Escrituras, sendo inspirado por Deus. E como ele mesmo diz nas Escrituras, eu oro em outras línguas mais do que todos vós. E gostaria que vocês orassem como eu. Aonde foi, queridos, que eu aprendi quem eu sou? Eu aprendi quem eu sou olhando para as Escrituras e comungando com Deus de uma forma intensa na minha prática de oração em outras línguas. Eu me lembro, queridos, que eu passei por tempos difíceis, no tocante à minha própria identidade, no tocante ao entendimento do que Deus queria fazer para mim, queria fazer comigo, queria fazer através de mim, queria fazer de mim. Mas eu me lembro que quando eu não entendia nada, irmãos, eu orava em outras línguas. Quando eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer no próximo passo, no porvir, eu orava em outras línguas, eu comungava com Deus. Eu quero que você abra comigo, eu vou ler um texto para a gente encerrar e começar a orar. 1 Coríntios no capítulo 14.
Diz assim, olha, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém entende em espírito, fala mistérios. Ele está falando aqui, queridos, ele está combatendo desordem na igreja, ok? Ele está combatendo o mau uso do falar em outras línguas, mas ele está dando instruções pepitas, preciosas aqui dentro. Em primeiro lugar, quem ora em outras línguas não fala com homens. Quem ora em outras línguas não está perdendo tempo. Quem ora em outras línguas está falando com Deus coisas espirituais e íntimas, porque dizem espírito fala mistérios. Eu gosto de brincar, que quando você está orando em outras línguas, queridos, você entra na sala do justo juiz, ou seja, na sala da justiça. E lá, queridos, você conversa segredos de Estado. E ele fala sobre você, sobre a sua jornada, sobre a sua missão e sobre o propósito da sua existência. Quando você está lá, queridos, com ele na sala da justiça, ele está comunicando a você verdades sobre você mesmo. E ele não vai fazer isso de uma vez, porque ele tivesse dito, eu sempre digo isso, se ele tivesse dito para mim, queridos, que eu estaria aqui em cima hoje, exposta diante de um público, exposta, queridos, diante de câmeras, eu não estaria aqui. Eu não falava em público, eu não me relacionava com ninguém, eu não conversava. Na rua onde eu morava, morei mais de 20 anos naquela rua, não conhecia nenhum vizinho. Como é que eu estaria falando em público? Mas quando você está naquele lugar de intimidade com Ele, querido, Ele vai comunicar a você verdades sobre você mesmo. Ele vai conversar com você segredos divinos a respeito de você mesmo. Judas capítulo único, no verso 20 diz, aquele que ora em outras línguas edifica quem? A si mesmo. Trazendo a palavra edificação para um lugar bem simples e comum do nosso entendimento. Língua portuguesa mesmo. Quando a gente pensa em edificação, a gente pensa na construção de um prédio, sim ou não? O que é feito, queridos, quando alguém compra um terreno para construir um grande prédio? A primeira coisa que se faz é limpa-se o terreno. E não se limpa ele superficialmente, limpa profundamente aquele terreno, porque tem que tirar os tocos, tem que tirar as raízes, tem que tirar as coisas profundas que estão lá, enterradas, querido, porque pode brotar no meio da construção e comprometer a estrutura. Então, quando Deus está comunicando a sua identidade para você, e você, querido, está sendo edificado na prática da oração em outras línguas, primeira coisa que Ele vai fazer é limpar os tocos que estão profundos na tua vida aí, dizendo que você não é, que você não pode, as tuas raízes do passado, dizendo que você não tem estrutura para fazer, que você não tem cor, que você não tem origem, que você não tem o tamanho certo, que você não tem a beleza certa, que você não tem padrinho, que você não tem dinheiro. Ele vai limpar o terreno primeiro, querido, profundamente. Depois que Ele limpa o terreno, Ele vai começar a fazer a estrutura. Ele vai começar, eu não sei como é que se constrói agora que está tudo moderno, mas na época que minha mãe construiu a casa dela era sapatas. Cava profundamente e constrói estruturas bem firmes de concreto e ferro para sustentar a construção que vai para cima. É muito trabalho para baixo antes de subir. Mas lá na estrutura já está toda a provisão para sustentar o que vai subir. Porque se na estrutura, queridos, não tiver o necessário para suportar o prédio que Deus quer construir, ele vai ruir. E Deus, queridos, não faz nada imperfeito. Deus é perfeito em tudo que faz. Ele vai, queridos, criar a estrutura certa para fundamentar esse prédio. E se ele vai ser de 3 andares, tem concreto, tem cimento e tem ferro suficiente para prover essa estrutura. Se vai ser de 30 andares, vai ter toda a estrutura, toda a base, queridos, para construir. Porque Deus não constrói como homens. Existem, queridos, provisões dentro de você. Porque eu tenho uma ideia sobre determinadas coisas, que é o seguinte. A Bíblia diz, queridos, que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Aonde que Cristo está? Dentro de nós.
Aonde que essas bênçãos estão? Em Cristo. Estão aonde? Dentro de nós. Só que nós não sabemos. Nós não nos relacionamos com Ele, queridos, o suficiente para entender que tudo para a tua existência está dentro de você. Que Deus criou, queridos, um depósito de suprimento dentro de você mesmo. E é de dentro para fora que aquilo se manifesta. Então, se você... Eu tenho visto o pastor Janduí dizendo aqui, aonde os seus olhos chegarem... Se os seus olhos não veem quem você é, você nunca vai ser. Se seus olhos não veem quem você é, você nunca vai ser. Me lembrei de uma coisa. Eu passei muito tempo da minha juventude, eu nunca tive problemas com relação à minha sexualidade. Mas durante muito tempo eu não tinha consciência de feminilidade. E aí um dia eu olhei no espelho e eu estava me arrumando, aleatoriamente. E eu olhei no espelho e Deus disse para mim, você é uma mulher. Aí eu disse, eu sou uma mulher. Irmãos, eu sempre fui uma mulher. Mas eu comecei a entender o que era ser uma mulher. Porque se os nossos olhos não veem quem nós somos, nós nunca seremos aquilo que fomos projetados para ser. E aonde é que Deus comunica para você essa identidade? Na prática da oração em outras línguas, no seu relacionamento com Ele. Nesse lugar, Ele vai comunicar tudo o que você precisa. A estrutura e toda a provisão necessária para você identificar a sua identidade e acreditar nela. Hoje a pessoa pode dizer para mim, a sua pregação não foi boa, não. Eu digo, que ótimo. Alguém vai achar maravilhoso. E aí aquele aluno que disse para mim, professora, como é que eu posso te honrar? Passados uns dias, ele disse, professor, eu tive a oportunidade de falar em público sobre a palavra. E eu sou um homem muito tímido, eu não tenho coragem de fazer. Mas naquela hora que aquela oportunidade se abriu para mim, eu me lembrei que a senhora disse que eu tenho que honrar a senhora praticando o que a senhora me ensinou. E eu rompi, e eu fui naquele lugar, e eu falei, e veio uma unção tão poderosa sobre mim. E eu falei, muito bem, meu filho, continue obedecendo a palavra e me honrando, praticando o que eu te ensino. Queridos, isso é precioso, porque eu entendi. O meu propósito era mudar o destino daquele homem. O meu propósito é com o ensino da palavra e com aquilo que foi depositado na minha vida, confiado a mim. E tem uma outra coisa que você precisa saber. E nós vamos levantar para orar. Você já pode ir levantando, para sinalizar para mim que meu tempo acabou. Quando você abdica da sua identidade, além de, queridos, você se esforçar duplamente pelos recursos da sua vida, porque aquilo que seria fácil em simplesmente acreditar no que Deus acredita em você, você também vai deixar de tocar a vida de pessoas por quem você vai passar. Porque quando você não olha para você como a ferramenta que Deus te fez, pessoas vão passar por você precisando do que você carrega, mas porque você não acredita, as outras pessoas não serão tocadas. E isso é uma pena. E isso, inclusive, é pecado. Porque a Bíblia diz que nós daremos conta diante de Deus do bem e do mal que fizemos nessa terra. E tudo que não procede de fé é pecado. Então, se eu vivo uma vida sem acreditar no que Deus acredita sobre mim, eu não estou em fé. Mesmo que eu tenha uma vida próspera, porque Deus não vai deixar você passar fome nem morar no relento. Mas você não está em fé. Então pensa com carinho sobre uma vida de comunhão com Ele e de oração em outras línguas. Amém? Então, para a gente começar esse tempo, queridos, de oração, eu quero convidar você para orar em outras línguas. Nós vamos orar um tempo em outras línguas e depois eu vou dando seguimento a respeito das coisas que a gente vai orar. Amém? Vocês podem começar a tocar.
Aleluia. Somi ambre me coposto poteniatres te cedere. Robri andre kenele mene viri sombra manasu dre kedere. Era brama mama mama sudriete me que amanasu dre. Rosso manacudri andre te dene kedere vere sudi andre. Ramana barasu dre kandra mama 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 sudre. Era brama mama mama sudre kandra mama baba yavra manasu dre kandre. Era mama 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 sudre kandre mene vere sudre kandra hara. Rob robo Pai, obrigada em nome de Jesus. A identidade deles está sendo construída em seus corações. Eles têm sido fortalecidos, Pai, a respeito da imagem do propósito para o qual o Senhor criou cada um deles. Obrigada, Pai, a partir dessa palavra eu oro para que essa palavra ecoe em seus corações, Pai, afete os seus entendimentos, Pai, e mude os seus destinos. Sobre a manaco brete nenehere. Oh, riambra manavra sudri cambra mama mama mama. Oh, brebebebe sunana kundre stesenene. Ena manava lavara sunane kendere bere sunana kandre. Era brama mama mama sudri andre stesenene kendere bere. Oh, brama mama ya brama sudri kandre stesenene. Oh, rama mama sudri kandre ne kinini andre stesenene. Ro mama obrigada por edificação, Pai, acontecendo dentro deles. Edificação, Pai. Eu oro no nome de Jesus por terrenos limpos. Eu oro no nome de Jesus por terrenos limpos, corações limpos, mentes limpas, Pai, a respeito de suas identidades. Corações limpos, mentes limpas, Pai. Obrigada, Pai, por uma visão clara deles mesmos. Eu oro, Pai, para que eles tenham uma visão clara deles mesmos, Pai. Aleluia. Somiambo tetsananahana. Ne combriambra manasudri kandre stesenene. Ro sonono kondre kenene bresonene. Oh, briambra manavra sunene kandra mama mama suriere. Oh, briandre cambriandra sudri kandre stesenene. Rebra mama 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 suriandre stesenene. Rubriandre kanana manavra sunene kandra mama baba. Ro sunene kandre stesenene kandra mama mama hana. Ricambria trehene. Hey, Ebra mama 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 surianere. Eye pramana sunaka soriere sobroto no condreste sedere reprepebe sudri kandra mama mama sudre robroto no combri andreste sedere rosono no condreste sinana na 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 robri andreste sedere kedere rosana ni andreste sedere mene bere sudri kandre. Agora eu quero que você se consagre ao Senhor, que você diga para Ele o que você entende que você é. Se consagre a Ele dentro do seu entendimento. Pai, nós nos consagramos ao Senhor nessa noite. Nós somos filhos amados do Senhor, Pai, e acreditamos de todo o nosso coração que fomos forjados para obedecer ao Senhor e para servi-lo, Pai, com aquilo que somos. Eu me consagro à sua vontade, Pai, eu me entrego inteiramente ao Senhor. E eu declaro no nome de Jesus, Pai, que eu vou obedecer ao seu propósito. Em nome de Jesus, Pai, eu acredito no que você acredita a meu respeito. Eu acredito, Pai, que a minha voz foi forjada para declarar a Tua palavra e para liberar verdades transformadoras. Eu acredito, Pai, que eu carrego com a minha vida a unção de cura que vai alcançar a vida de pessoas e vai tirá-las de cativeiro. Eu acredito, Pai, que você ungiu as minhas mãos, que você ungiu a minha voz, que você ungiu a minha vida. Eu acredito que eu sou chamada para as nações, Pai, que existem povos e nações esperando daquilo que foi derramado na minha vida. Eu acredito, Pai, que eu fui feita para te servir todos os dias da minha vida. Eu me consagro ao Senhor. 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 Eu consagro a minha vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada um, Pai, de cada família dessa igreja. Eu libero, Pai, sobre a vida deles entendimento de identidade.
Obrigada por cada homem, cada sacerdote, Pai, entendendo que eles são chamados para proteção, para provisão e sacerdócio. Cada mulher, Pai, entendendo que é chamada para ser adjuntora, para ser cooperadora da missão daquela família. Eu declaro em nome de Jesus que a unção sobre a família, Pai, nesse lugar será fortalecida para que a igreja possa avançar de forma extraordinária. Pai, eu oro no nome de Jesus por filhos entendendo a sua posição e o seu lugar. Que eles entendam, Pai, que nasceram debaixo de aliança e que foram feitos para um propósito dentro daquela família. Obrigada, Pai, por despertamento de chamados nesse lugar. Despertamento de chamados individuais, Pai. Obrigada em nome de Jesus por despertamento de chamados, Pai, nesse lugar. Obrigada, Pai, por pessoas alcançando lugares de ousadia com a palavra, Pai. Obrigada porque uma vez entendendo quem são, decidindo ser independente do título, simplesmente sendo no Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelos mestres que você vai levantar nesse lugar. Obrigada, Pai, pelos pais e pelas mães que você vai levantar nesse lugar. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pelos pastores que você vai levantar nesse lugar. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, pelos evangelistas que você vai levantar nesse lugar. Obrigada, Pai, pelos apóstolos que você vai levantar nesse lugar. Obrigada, Pai, pelos profetas que você vai levantar nesse lugar. Obrigada por uma palavra soprada nesse ambiente, Pai, pelo Teu Espírito. A inspiração divina, Pai, estando nesse púlpito, Pai. Eu oro no nome de Jesus por esse lugar, Pai, pelo lugar da Tua palavra. Eu oro, Pai, pelo lugar da Tua palavra. Nós sabemos, Pai, que você não habita em lugares feitos por mãos humanas, que nós somos templo e morada do Senhor. Mas é daqui, Pai, que a Sua palavra é liberada. É desse lugar, Pai, que a Sua palavra é liberada. Portanto, Pai, nós declaramos esse lugar, Pai, impregnado da Sua presença e da Sua graça. Que ao subir nesse lugar, Pai, a assistência do Espírito esteja sobre os ministros dessa casa. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Ardendo em seus corações. Ardendo em seus corações aquilo que é necessário para cumprir o propósito individual de cada um, Pai. Aleluia, obrigada pelo seu amor. Nós decidimos ser amados pelo Senhor. Nós decidimos ser amados pelo Senhor. E nós sabemos que o seu amor lança fora todo medo. Todo medo. Todo medo, Pai. Em nome de Jesus eu oro a respeito, Pai, do novo templo. A identidade dessa igreja, Pai, vai arrastar todo o suprimento para aquele lugar. A identidade dessa igreja, Pai, vai arrastar todo o suprimento para aquele lugar. E assim como tem sido dito, Pai, assim como tem sido pronunciado pelo Senhor, nós cremos nessa noite, Pai, que assim será. Do jeito que tem sido confessado e liberado, Pai, essas palavras vão tomar forma de coisas físicas, Pai, e vão se manifestar, porque a identidade dessa igreja, Pai, vai carregar consigo todo o suprimento. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada em nome de Jesus.